Capítulo 54 Expedição Punitiva às Montanhas Corcas 1. Caio, o comandante nomeado da Força Punitiva, chegou apenas 3 dias depois. Como todas as tropas ficaram sob seu controle após sua chegada, o acampamento da guarda ficou bem movimentado. Enquanto Aiden saiu para cumprimentar Gaius, Ulk estava treinando seu grupo. Tac-tac. Eles balançaram suas espadas em direção a espantalhos de madeira que haviam sido plantados no chão. Isso não é suficiente. Apesar de terem passado pelos mapas tutoriais de Floresta Primordial e Batalha do Canyon, eles ainda eram muito iniciantes. Eles nunca tiveram nenhuma instrução profissional quando se tratava de usar uma espada. Ilkayong e Songana eram um pouco melhores, mas mesmo assim estavam apenas no nível de um mago aprendiz. Enquanto Ulk estalava a língua, Leifina se aproximou. Senhor, eu realmente tenho que ficar no acampamento. Preciso de alguém para cuidar da Lia. Ela ainda era jovem demais para vivenciar os horrores do campo de batalha. Deixar Leifina para trás foi a escolha certa para evitar que ela crescesse com uma personalidade distorcida. Pai, olha o que a mamãe me deu. Lia mostrou a ele um coelho de pelúcia enquanto ria alegremente. Ela finalmente recebeu o presente que ele havia comprado em uma loja em Landium. Leifina estava preocupada em dar a ela imediatamente, caso ela o deixasse cair durante a viagem. Ela está crescendo melhor do que eu pensava. Ele estava um pouco preocupado com o tipo de personalidade que ela poderia ter, mas isso não parecia ter recebido nenhuma influência negativa. Ele só precisava desenvolver um vínculo entre eles e proporcionar a educação adequada. Depois de dar um tempo para sua equipe, Ulk foi até lá e pegou Lia. O que você faz se um estranho lhe oferece algo para comer? Eu fujo e depois conto para a mamãe e o papai. E se você se perder ou se encontrar em uma situação ruim? Primeiro me escondo e depois uso o anel. Ele havia dado a Lia um anel de escoteiro para o caso de uma emergência. Era algo que ele havia obtido ao saquear o grupo de mercadores derrotado de Calis. Um artefato que podia enviar uma mensagem de voz para uma única pessoa, e só podia ser configurado com antecedência ao tocá-la fisicamente. Lia não tinha um anel da unidade, então esse era o único método que lhe permitiria se comunicar com o Ulk quando eles estivessem separados em caso de emergência. Todos se reúnam na entrada do acampamento. Enquanto Ulk passava algum tempo com Lia, um soldado apareceu no campo de treinamento e gritou. Antes de partirem para as Montanhas Corcas, o comandante quis inspecionar as tropas. Vamos terminar o treinamento aqui. Ouvindo o que Ulk disse, os membros do grupo se levantaram com expressões determinadas. Um novo campo de batalha. Eles podem perder vidas se não derem tudo de si. Ilkayong e Songana vão se juntar a nós. Claro. Com a nova posição de Ulk como segundo tenente temporário, ele tinha o comando de uma unidade de 500 pessoas. Era uma força considerável, e como eles provavelmente seriam colocados na retaguarda, as coisas deveriam estar relativamente seguras. Os soldados correram para se reunir na entrada do acampamento e rapidamente formaram fileiras. 8.000 do exército do reino. 2.500 guardas. 1.500 mercenários. Um total de 12.000 soldados foram reunidos. Uau, é incrível! Como eles podem reunir tantos? Li Jae-sung e Young Sang-hun ficaram boquiabertos de espanto. Foi em uma escala então vezes maior que a da Batalha do Canyon. É melhor você se acostumar com isso. No futuro, quando grandes clãs lutavam entre si, geralmente envolviam exércitos de pelo menos 10.000 pessoas. Se eles quisessem, eles poderiam facilmente conquistar reinos menores simplesmente cooperando uns com os outros. Claro que isso só seria possível depois que eles tivessem resolvido todas as suas lutas internas. Provavelmente todos estão ocupados aumentando suas próprias forças. Marcus, que era conhecido como Lorde Louco, provavelmente estava procurando uma posição como mercenário no Principado de Yen agora. Logan, o necromante que liderou um exército de 100.000 mortos-vivos e era capaz até de fazer impérios tremerem em suas botas, provavelmente estava enfrentando o frio no Reino Norton. Também havia o Senhor Dragão Ivanov e Alice que estariam nos reinos Thales e Enoa, respectivamente. Enquanto esperava entre as tropas pela chegada de Gaius, Ulk pensou em seu passado. Ele começou no Reino Owen, localizado a sudoeste do Império Sagrado Aperian. Como qualquer outro aventureiro, ele lutou para sobreviver, vivendo dia a dia como um mercenário. Infelizmente, devido a isso, ele se envolveu em batalhas de clãs e acabou perdendo muitos colegas. Mais tarde, ele seguiu para o Principado de Croa, mas mais uma vez sofreu muitas perdas desde que se tornou alvo do grupo criminoso Crimson Crows.
Por fim, Leifina e ele embarcaram em um navio com destino ao Reino das Leoas, que ficava na costa leste do continente ETH. Era um lugar com muitos artistas marciais, e foi onde Wilk teve um encontro fortuito. É muito longe por enquanto. Embora ele estivesse planejando visitar o local eventualmente, isso não estava no topo de sua lista. Mesmo que ele não tenha conseguido desenvolver sua força interior obtendo a classe artista marcial, ele poderia ter um resultado semelhante usando sua energia demoníaca. Sem mencionar que, diferentemente da força interior, a energia demoníaca não era independente de seus atributos, mas tinha a vantagem de crescer naturalmente junto com seus aumentos. Enquanto Wilk se concentrava na energia demoníaca dentro dele, Gaius e seus oficiais apareceram na plataforma diante deles. Tenho um favor a lhe pedir antes de partirmos. Ele era o comandante da expedição, e estava naturalmente enfeitado com uma armadura deslumbrante. Sua maneira de falar também retratava a dignidade de seu status. Ter um líder tão impressionante deu às tropas confiança para vencer a batalha. Nunca volte suas costas para o inimigo. Somos o orgulhoso exército do Reino do Grande Reno. Nunca imploraremos por nossas vidas, mesmo que isso signifique perder tudo. Não conhecendo recuo no campo de batalha. A virtude básica de um soldado. No entanto, o pensamento flexível era igualmente importante. Esses tipos de comandantes rígidos não seriam capazes de fazer o julgamento situacional correto, tornando fácil colocar seus homens em perigo por engano. Só poderemos saber que tipo ele é depois de ver como ele se sai. Embora o Reino do Reno tenha permanecido por muito tempo, isso pode ter sido devido à sua posição geográfica vantajosa, que o tornava fácil de defender. Não foi até que Logan liderou a aliança de Niflheim para atacar, que ela finalmente caiu. Mas não havia evidências que sugerissem que tinha sido porque ele tinha o exército superior. Enquanto marchava ao lado das tropas, Wilk levantou a cabeça para olhar o vasto céu azul e as altas montanhas corcas que se erguiam acima deles. O covil de monstros cruéis, sem dúvida uma batalha sangrenta aconteceria hoje. Os soldados respiravam pesadamente enquanto escalavam o terreno montanhoso acidentado. Visando o pico logo no primeiro dia. Gaius era um comandante bastante ambicioso e queria capturar o terreno alto o mais rápido possível. Isso provavelmente não vai acabar bem. Se alguém ignorasse o terreno ao elaborar sua estratégia, estaria fadado ao fracasso, independentemente de quantos homens tivesse. Ciente desse fato, Aiden estava propositalmente diminuindo a velocidade de marcha deles. Os guardas eram usados principalmente como batedores e suporte logístico. Eles deixaram 500 para defender seu acampamento, então eles somavam apenas 2.000 nesta expedição. Embora houvesse mais de 1.500 mercenários para reforçar seus números, eles ainda não chegavam nem à metade das forças do exército do reino. Parecia que seria muito difícil ganhar algum mérito significativo, a menos que uma batalha em grande escala ocorresse. Parar. Aiden os fez parar, pois a distância entre eles e a tropa de Gaius havia aumentado muito. Eles estavam atualmente em um planalto, no meio da cordilheira. Um lugar que serviria como uma ótima área para acampar. Wilk assentiu para si mesmo enquanto observava a unidade da guarda começar a montar as tendas. É uma boa escolha. Não estava claro se eles realmente conseguiriam chegar ao cume antes do pôr do sol. Quanto mais alto eles subiam, mais provável era que encontrassem monstros. Se eles marchassem durante a noite e tivessem que enfrentar monstros neste terreno íngreme, sofreriam muito mais baixas. Chefe, onde devemos nos instalar? Me siga. Era melhor evitar as bordas externas, pois eram as mais vulneráveis a qualquer ataque noturno. Quando Wilk escolheu um local ideal, seus subordinados agiram rapidamente para prepará-lo. Há menos monstros do que eu esperava. Pensei que este lugar estaria infestado de monstros, e foi por isso que eles tiveram que invadir as planícies. Acho que já é mais ou menos essa hora. Monstros se reunindo como um grupo de diferentes raças normalmente seriam apenas para um propósito específico. Uma dessas razões era caçar humanos. Se eles ficassem irritados e sanguinários, os monstros de elite entre eles poderiam agir como seus líderes e formar um exército para invadir. O próprio fato de terem encontrado tão poucos deles até então significava que eles já estavam reunidos em uma parte diferente da cordilheira. Eles nos atacarão em breve então? Talvez. Hordas de monstros se reuniam nas partes ao norte das montanhas Corcas e então desciam até os degraus do Castelo Doria. Então, se eles fossem muito fundo, era fácil ser cercado por eles. Mesmo se você os enfrentasse de frente, era difícil sair por cima, já que você sempre estava em menor número e lutando em terrenos difíceis.
O que faremos depois de montar acampamento? Vamos explorar a área ao redor. Isso era absolutamente necessário porque ainda poderia haver monstros por perto que poderiam emboscá-los quando menos esperassem. Ele também queria explorar um pouco, na esperança de descobrir o templo de Aracne. Ulk deixou o acampamento acompanhado apenas por algumas elites. Você vai sair para dar uma olhada, Ulk? Tenon perguntou, já que ele estava atualmente posicionado na entrada para supervisionar os suprimentos que chegavam. Este tenente estava sempre ocupado, chegando até a ajudar a gerenciar a logística dos mercenários. Estarei de volta antes do pôr do sol. Tenha cuidado lá fora, os monstros nas montanhas Corcas são mais astutos do que você pensa. Na verdade, não era que os monstros fossem mais inteligentes aqui, mas sim por estarem sob o comando de monstros-chefes. Por essa razão, a chave para uma expedição punitiva bem-sucedida era cortar rapidamente a cabeça da cobra. Não tenho certeza se Gaius conseguirá fazer isso. Enquanto ele levava sua percepção ao máximo, Ulk entrou na floresta. Não deveria ser possível para monstros pegá-los desprevenidos, porque os sentidos de Ulk eram muito aguçados. Chefe, que tipo de monstros você acha que vivem aqui? Sanghun sussurrou enquanto o seguia. Ele era um ex-soldado das forças especiais, então seu físico era melhor que o de outros mercenários. Apesar da subida árdua, ele não mostrou sinais de cansaço. Goblins, orcs, trolls, ogros. Além dos monstros do tipo besta que eles encontraram até agora, também havia muitos monstros humanoides no continente. Um comum onde os orcs. Eles tinham pele verde, a mesma dos goblins e trolls, mas eram apenas do tamanho de um homem adulto. Eles também eram conhecidos por sua aparência hedionda e sua habilidade de procriar como coelhos. A população deles era muito maior que a de trolls ou ogros. Ao ouvir sua explicação, a expressão de Sanghun endureceu. Monstro humanoide. Não será fácil lidar com eles. Às vezes eles podem emboscar você quando você menos espera. No passado, eles conseguiram derrotar o exército do reino em diversas ocasiões. É claro que isso se deveu em grande parte à influência dos demônios nos bastidores. Enquanto Ulk pensava sobre o que havia ocorrido no passado, o som de metal colidindo ecoou pela floresta. Shaeng, Shaeng, Shaeng. O primeiro sinal de monstros, mas como eles ainda estavam longe, era difícil adivinhar o tamanho da força deles. Enquanto corriam para a fonte da comoção, eles chegaram ao local onde um esquadrão de mercenários estava sendo cercado por uma horda de orques. São muitos. Saia! Eles foram pegos de surpresa, sem saber de onde os monstros tinham vindo. Ulk pegou as tropas que havia trazido e foi ajudar os mercenários que estavam presos. Shawak! O sangue cor de vinho dos orques espalhou-se por todo o chão, manchando a vida vegetal da área. Foi uma batalha na qual eles tiveram vantagem, apesar de estarem em menor número, devido à diferença de habilidade. Naturalmente, ele poderia ter tornado tudo muito mais fácil se confiasse em suas habilidades de necromante ou azura, mas o Ulk decidiu não fazer isso. Isso poderia causar problemas se suas habilidades fossem reveladas tão cedo. É difícil num lugar como este. Ele estava planejando usar seu Banshee's Veil ou Jester's Mask para resolver a tarefa que Aiden lhe dera. No entanto, se ele revelasse suas habilidades diante de tantos soldados, tudo seria em vão. Em uma batalha em larga escala, seria possível invocar mortos-vivos porque eles poderiam ser confundidos com monstros, mas qualquer coisa além disso seria arriscado. Quick. À medida que seus números continuavam diminuindo, os orques começaram a recuar lentamente, pouco a pouco. Claramente eles começaram a perceber que a batalha não estava indo bem para eles. Em vez de perseguir, Ulk foi se encontrar com os mercenários que estavam cercados. Vocês estão bem? Sim, tudo graças a você, senhor. Um homem de meia idade com cabelos castanhos curvou a cabeça para ele. Era Dério, o líder do terceiro esquadrão de mercenários. Ele era muito habilidoso com a espada e era uma figura bastante conhecida entre os mercenários do Reino do Reno. Onde está o Rick? Ele subiu um pouco mais alto. Havia um total de 3 comandantes para os esquadrões mercenários, incluindo Rick. Embora liderassem esquadrões de tamanho similar, a patente de Ulk era a mais alta. Isso porque ele era o líder do primeiro esquadrão. Era normal que Dério usasse honoríficos ao se dirigir a ele. Volte e peça suporte a Aiden. Ok. Enquanto Dério conduzia seus homens restantes de volta ao acampamento, Ulk se virou na direção em que a horda de orques havia desaparecido. Eles estavam escondidos em algum lugar.
Com base nos rastros encontrados no chão, parecia que eles tinham um esconderijo por perto. Os olhos de Wilk brilharam enquanto ele estudava os rastros dos orques que levavam em uma única direção.